Bom dia a todos, todas e todos. Bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras da disciplina de leitura de imagem, uma disciplina oferecida pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Visuais, PPA do UFPB UFPE, é organizado também pelo Grupo de Pesquisa Arte, Movimento e Inclusão, e hoje é o nosso segundo dia de palestras. Temos o prazer, então, de receber Anderson Almeida. Vou apresentar rapidinho o Anderson, depois eu passar a palavra para ele. O Anderson é professor, pesquisador, artista de arte e design, é doutor em artes visuais, história, teoria e crítica de arte pela Universidade Federal do Sul, e ele pesquisa coleções de arte e materiais religiosas que são oriundas de batidas policiais no século XX. Ele tem mestrado em História pela Universidade Federal de Alagoas, com ênfase na estética da coleção Perseverança e na construção conceitual do etno design. Tem formação inicial em design, artes cênicas e também tem formação em artes visuais. É autor da narrativa imagética da coleção Perseverança, um conceito de etno design da editora Graciliana, e atuou como professor no Instituto de Arte, no Instituto de Arte da UFES e nos cursos de História da Arte e de Artes Visuais. É membro da rede investigadora de desenho da Faculdade de Desenho e Comunicação de Palestra Argentina, e atualmente ele pesquisa coleções de estética africana e afro-brasileira, arte assombrada, objetos religiosos, memórias, performance e ritos afro-brasileiros nas artes visuais e no teatro, trabalhando também com história, memória, design, cenografia e estética decolonial. Então, quero agradecer muito ao Anderson por participar, do nosso ciclo, uma pesquisa que eu acho incrível, eu acho que vai ser muito importante, para as discussões que a gente vem fazendo na disciplina de leitura de imagem, para a gente entender como o Anderson olha para essas imagens. E eu quero agradecer muito ao Anderson por ter aceitado o nosso convite e agradecer também a todos e todas que estão aqui no nosso segundo dia do ciclo. Então, Anderson, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Eu gostaria de dar também bom dia a todos, a todas, a todos, dizer que é uma satisfação sempre estar com Sabrina. É a segunda vez que eu participo, de algum evento organizado por ela, e sempre é satisfatório, e principalmente estando em terras que me aquecem, o meu Nordeste, estando pertinho um pouco do sotaque, um pouco do cheiro do cuscuz. Eu aqui falo das terras sulistas, especificamente da Serra Gaúcha, e esses encontros meio que trazem um pouco de acalanto, para que eu continue nessa investigação, falando do meu lugar. Minha pesquisa fala das minhas raízes, fala dos meus indícios como nordestino, como alguém curioso das artes, do design, que está aqui desbravando e tentando entender por onde também se caminham, ou se caminhou, esses vestígios da produção da arte afro-brasileira, afro-religiosa por este Brasil. É atualmente o que eu venho pesquisando. No final eu comento um pouco mais como se desdobrou essas pesquisas em imagens, ou no que vem saltando, neste momento, que uma pesquisa ela não para, e principalmente quando a gente trabalha com imagens. O próprio título dessa fala, quando eu falo em averso, averso, tudo que estranha, ou tudo que também tem como antagônico, é justamente isso. A gente vai descobrindo outras coisas, as imagens vão nos chamando, vão nos tomando, de certa forma, porque a gente começa a construir uma relação e chega a um ponto onde a gente não consegue mais se desvincular, mesmo a gente dando a pesquisa por encerrada. Quando a gente olha novamente para aquelas imagens, a gente sempre vai ver outras coisas, outros indícios, como fala o Carlo Ginzburg. Então, isso é imprescindível a gente estar atento. Então, a oportunidade de estar aqui com vocês falando de imagem, especificamente falando do meu projeto, da minha pesquisa, especificamente o meu recorte aqui vai ser falar de como eu desenvolvi a minha tese,
é justamente para que a gente pense qual é a funcionalidade da imagem nas nossas vidas, né, como pesquisadores, e quais são, né, as funções ou as múltiplas e inúmeras funções que elas têm para que a gente construa narrativas e que a gente tensione pontos de vista ou que a gente desmonte, inclusive, histórias, né, que foi um dos pressupostos, né, um dos pontos de partida para que eu pudesse escrever a minha tese. Era desconstruir o que já tinham lido sobre as imagens, reescrever outras histórias a partir delas e posicioná-las em outras camadas, em outras circunstâncias. E aí a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de antemão, eu gostaria, a gente vai passar um vídeo que é justamente para que a gente situe o arsenal de imagens, e aqui eu coloco de fontes, como que se dá, né, que se deu e como eu trabalhei, mais ou menos para que a gente situe o caso, né, a minha tese parte de uma história, de um episódio conhecido como Quebra do Xangô, que aconteceu em Alagoas em 1912. Existe um documentário no YouTube, um documentário muito interessante. Aqui a gente vai apresentar um resumo, né, tem 9 minutos, mas a gente não vai passar todos, mas eu vou disponibilizar o link, mas vocês também podem anotar e já pesquisar, já deixar aí salvo, para que vocês entendam como foi constituído e por onde eu trilhei, né, quais foram os meus caminhos, meandros, para analisar essas imagens. Sabrina, pode passar, por favor. Eu e meus irmãos fomos criados com a ideia de que as práticas religiosas africanas mantinham um pacto com o demônio e que as pessoas que frequentavam os terreiros de candomblé Para mim, tá. Eu e meus irmãos fomos criados com a ideia de que as práticas religiosas africanas mantinham um pacto com o demônio e que as pessoas que frequentavam os terreiros de candomblés faziam feitiçarias, macumba. Quando eu era criança, no breu da noite, batuques de um terreiro no caminho de casa disparavam meu coração. Meu pai, viúvo, casou-se com Maria, mulher negra, com quem viveu até o fim de seus dias, aos 94 anos. Somente aos 92, despojado de censura, meu pai me disse que Maria recebia entidades e que ele próprio sentia a presença delas, mas nele não vinha, só nela. Maria negava aqueles rituais, uma vida inteira em silêncio. A opressão sobre as práticas religiosas africanas em nossas casas é um sinal do quanto a cultura negra foi segregada e excluída no Brasil. Essa faceta opressora de nossa história deve ser discutida e desmistificada. Nas palavras de Abelardo Duarte, naquele ano, no dia 2 de fevereiro, véspera de carnaval, dia de Oxum, orixá das águas, a Liga dos Republicanos Combatentes, sociedades de fins políticos carbonários destinada à agitação popular contra o governador do estado Euclides Malta, planejou, dirigiu e executou com a participação popular a Operação Xangô ou Quebra, ação que perseguiu e destruiu a maioria dos Xangôs, como popularmente são conhecidos os terreiros de candomblés em Alagoas. A senhora já ouviu falar do Quebra de Xangô? Quebra de Xangô? Do quebra? Não. Já ouviu falar da tia Marcelina? Quem? Tia Marcelina. Não, conheço a tia Celina dali. Tia Marcelina, é verdade
que ela foi a Yalorixá mais famosa do estado de Alagoas, porque foi ela que fundou o candomblé nesse estado. Agora, a nação de origem que ela fundou foi Nagô. E o senhor já ouviu falar do Quebra dos Terreiros em 1912? Rapaz, eu já vi falar, mas não tenho conhecimento dele, não. 1912. Meu Deus. Meu Deus. O que foi aquilo? Para entendermos o período do quebra de 1912, é muito importante rememorarmos o período de 1911. Eu acho que a gente pode parar aqui, o estado de Sabrina. Alagoas. Eu queria que só que vocês tivessem noção, né, e tivesse esse registro, esse documentário está disponível, vou colocar o link aqui no do YouTube no momento aqui, só para compartilhar com vocês, porque aí vocês já deixam um salvo aí, vou compartilhar aqui no chat. Obrigado. Então, o que acontece? Eu queria que vocês tivessem noção dessa experiência, tivessem noção de mais um arsenal de informação, de fontes, né? O vídeo em si, ele é uma fonte, em muitos casos uma fonte primária, uma fonte onde é composta por um compilado de imagens, né, de imagens analisadas, e no caso, para que a gente possa falar, por exemplo, de imagens, e especificamente sobre sagrados, sobre objetos que foram saqueados, que foram apreendidos pela polícia no século XX, né, no Nordeste, o caso aqui será de Alagoas, né, minha pesquisa em si, apesar de eu falar de Recife, de eu mencionar outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente ter essa noção que esses episódios de apreensões, eles aconteceram em vários lugares, praticamente em quase todo o território nacional, para que vocês tenham noção de que esse fato, né, a gente possa ver através de imagens, não só do que eu estou falando aqui. O Quebra de Xangô é um episódio que aconteceu em 1912, né, ele começou a partir das 5 da tarde de 1º de fevereiro e foi até o outro dia, então é entre o 1º e 2º dia do mês de fevereiro de 1912. Ele foi um motim organizado por um grupo de ex-soldados combatentes, milicianos, chamado Liga dos Republicanos Combatentes, onde eles, com a justificativa de que o governador Euclides Malta era um assíduo frequentador dos terreiros e que organizava e administrava o Estado a mando dos espíritos, né, dos lebas, como eles mencionavam nos jornais que patrocinaram o golpe, eles decidiram invadir todos os terreiros do Estado, especificamente da capital, onde aconteceu o episódio, durante isso. Naquela época se comemorava, é interessante a Aline falar isso, né? Hoje se comemora o dia de Iemanjá, mas naquela época a data se ovacionava a Oxum, né? E depois uma mudança, depois a gente pode conversar sobre isso, mas todos os registros dizem que o episódio aconteceu e nas organizações e nas comemorações da festa de Oxum, e inclusive quando o grupo invade as casas, né, a partir das 5 horas da tarde, os religiosos estavam organizando a festa de Oxum. Então é isso. Esse é o cenário onde o episódio do Quebra de Xangô vai se constituir. Então eles vão invadir, vão expulsar religiosos, pais, mães de santo, vão colocar para correr, vão prender, vão pegar muitos desses objetos, vão jogar em praça pública, na frente dos terreiros, vão queimá-los. E muitos desses objetos, que muitos tinham grande valor, né, inclusive objetos de ouro, eles vão saquear. E uma grande parte desses objetos eles vão guardar e vão levar para a sede deles. Para vocês terem noção, esse grupo ele foi patrocinado pela imprensa, por grande parte dos jornais, né, da cidade, do estado, que acreditavam que precisavam silenciar os terreiros, porque os negros, né, as negras, estavam monopolizando o centro da capital, que almejava áreas industriais, que almejava uma evolução industrial tardia, que almejava crescer. E uma cidade
nos documentos fala que Maceió estava se tornando uma cidade africanizada. Então, a gente subentende que os negros estavam lá vendendo, inclusive eu encontrei em imagens, eu vou mostrar algumas para vocês, encontrei em imagens os negros vendendo, comercializando no centro da capital, isso também está na minha tese, e há documentos proibindo a circulação deles em vender quitutes, em oferecer os seus serviços, então tudo isso foi algo muito bem orquestrado. E, na verdade, a justificativa era, né, a gente depois analisando os documentos, era que o governador ele tinha a intenção de se reeleger, e ele já vinha tentando fazer isso por várias eleições, e vinha ganhando ele, a família dele, inclusive, foi considerado a Era Malta, onde ele ficava com o irmão, revezando quem era governador, quem era deputado federal, e aí ele sempre estava ali na frente, e ele sempre ganhava. Então, para impedi-lo de se reeleger, criaram essa história. Na verdade, é uma história, analisando as imagens, a gente vê que realmente Euclides Malta frequentava os terreiros, ele foi um filho de santo de tia Marcelina, como o vídeo fala, e a gente vai ver, por exemplo, que alguns objetos faziam parte dele. E aí vocês podem perguntar, mas eles poderiam ter simplesmente afirmado que ele participava, né? Outros relatos, fazendo outras investigações, aí a gente vê que realmente havia uma conexão, a partir, inclusive, de jornais que não tinham nada a ver com o motim, né, com o episódio, como quebra-quebra, como eles também chamaram, que afirmavam que Euclides Malta frequentava os terreiros, e boa parte dos objetos que eles preservaram, não deixaram queimar, era pertencendo a ele e à mãe de santo dele. Então, esses objetos foram levados para a sede da Liga, né, dias depois, principalmente foi guardado, aberto para a população, porque o estado de Alagoas era um estado muito católico, até hoje e eles queriam, na verdade, provar que eles tinham conseguido silenciar os terreiros. Então, aqueles objetos, aquelas imagens, elas representavam troféus, elas representavam o feito bravio desse grupo. Então, a minha investigação foi justamente tentar desvendar o averso, né? Um outro lado, ou essa aversão a esses objetos que são ditos até hoje, né? Que são ainda estranhos para a história da arte brasileira, ainda se pensar no conceito de arte afro-brasileira, especificamente afro-religiosa, porque parece que quando a gente estuda arte afro-religiosa, a gente só estuda o barroco brasileiro, né? A gente não estuda, por exemplo, a arte de terreiro ou a produção de terreiro. E aí o que acontece? É imprescindível a gente repensar essa história da arte brasileira a partir da leitura de imagens, pensando não somente o barroco, mas a gente entrando em outras camadas, né? A camada, inclusive, do próprio artista, né? Ligado ao terreiro, ligado à religião, imbricado de significados, de signos e de rituais que são colocados na produção desses objetos, que a gente hoje poderia comparar nitidamente, né? A gente vai ver, por exemplo, que esses objetos recebem nome de bruxaria, feitiçaria, objetos de macumba, objetos demoníacos, porque carregam, por exemplo, materiais orgânicos, restos de animais, líquidos, cheiro de ritual, e isso a gente poderia fazer uma comparação, era isso que eu ia afirmar, com a arte contemporânea hoje, né, onde os artistas experimentam, né, fluidos, líquidos, materiais orgânicos diversos, e a gente pode, por exemplo, fazer essa analogia sem demagogia, de certo modo, pensando que esse artista ele estava ali ao tempo decodificando o seu ritual, mas também produzindo uma outra concepção, outras concepções que vão ditar, por exemplo, o seu lugar, vão ditar a sua técnica, vão ditar, por exemplo, o contexto onde ele estava inserido. E a gente tem que ter a noção de que esses objetos eles não podem ser somente lidos pelo viés religioso. Nós precisamos nos distanciar, precisamos entender que esses objetos, essas imagens, elas são indícios para que tenhamos a noção de que ali possa ter, né, a gente pode pensar assim, porque até então eu fiz uma análise, hoje eu já vejo outras camadas, eu já vejo outras circunstâncias, outros ruídos, outros indícios, que tem muitas e outras histórias. Então aqui eu vou contar mais ou menos algumas do que eu achei, né, tentando recontar essa história. Sabrina, tu pode compartilhar o slide, por favor, te agradeço.
E aí eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz a minha tese. E aqui eu trago justamente como ela está montada, como é que eu montei, né? Tipo, o nome da tese não é esse é o nome da fala de hoje, no avesso das imagens, no sagrado silenciado, mas a minha tese ela fala justamente sobre o resto, né, desses objetos, daquelas imagens que restaram, que sobreviveram há mais de 100 anos e que hoje são objetos de museu, que hoje formam uma coleção chamada Coleção Perseverança, que está no Instituto Histórico Geográfico de Alagoas, objetos que já foram lidos por vários pesquisadores, a partir de um ponto de vista antropológico, museológico, sociológico. O meu ponto de vista é o ponto de vista do historiador, o historiador diante da imagem, o historiador diante ali do indício, o historiador tentando entender como o objeto está te indicando ou sinalizando outros caminhos. Pode passar, Sabrina. Essa luz, né, ela representa esse luminar que a gente faz diante da imagem. Muitas vezes a gente tem uma fonte, a gente tem uma tela, a gente tem um objeto em si, dependendo qual é o nosso objeto de pesquisa, e muitas vezes a gente espera que a gente faça a leitura do objeto a partir do que a gente está vendo. E não podemos esquecer que a gente precisa deixar a imagem falar. E aí você pode perguntar, né? Mas como assim deixar a imagem falar? Né? Tem teóricos, eu acho que o grande contemporâneo hoje que escreve bastante sobre imagens, e nitidamente vocês conhecem algum texto, né? O George J. Huberman, onde ele vai mencionar, né? Aquilo estar diante da imagem, ou deixar a imagem falar, pegando, por exemplo, o contexto filosófico do Deleuze, entender o sintoma, entender essas circunstâncias, né? Tentar ver qual é o vestígio que a imagem está te dando. Então, eu decidi pegar essas imagens e, ao tempo onde eu estava diante delas, entender como é que elas iam caminhar ou me levar para esse caminho. Então, eu comecei a entender que eu não deveria somente lê-las, mas eu deveria, por exemplo, deixar com que elas me apresentassem outras coisas. Porque a minha intenção não era falar do quebra do Xangô, do que já tinham falado, do episódio em si, mas recontar essa história a partir dos objetos. Porque me parece, mesmo esses objetos sendo a memória, os resquícios do que restou, me parece que eles ficaram por segundo plano. E eu disse, não, isso não pode acontecer. Esses objetos estão gritando. Há cinzas nesses objetos, ainda há memória, há fogo. Precisamos soprar, como diz o Didi Huberman em A Imagem Queima, né? Um livro espetacular. Ele vai falar que quanto mais a gente sopra, mais a chama vai vir. Essa chama é a memória. Então, foi a partir dessa metáfora, né, dessa chama, como pesquisador, soprando a imagem, tentando entender o que ela está querendo dizer, né? Aí a gente vai juntando o quebra-cabeça. Eu disse, não, eu vou construir a partir de um ritual. Como eu estava tentando, o meu principal objetivo era falar de outras coisas, entender, por exemplo, o artista por trás, tentar ir buscar a autoria desses objetos, apesar da dificuldade, pensar também as marcas que estão nesses objetos, outros indícios a partir da feitura, a partir da materialidade, a partir, por exemplo, de outras histórias que estão além do terreiro, além do religioso, além da feitura do santo, além da camada que possa dizer que esses objetos, como a grande maioria afirma, ainda, infelizmente, né, esses objetos são objetos que trazem algo maléfico. Então, eu fui tentando construir uma crítica, analisando essas imagens, deixando essas imagens falar, de certo modo, para que a gente pudesse refletir qual é o lugar desses objetos ou dessas imagens, especificamente na história da arte brasileira, né? Enfim, pode passar. Eu coloquei aqui só para vocês verem a estrutura. Eu dividi minha tese em 12 capítulos, em 6 partes, e essa ideia do ritual era como se eu estivesse também construindo uma imagem, mas eu como escritor, mas a tese sendo contada, sendo dividida e sendo apresentada como uma performance no sentido, eu peguei um artista, né, a gente foi para dentro de um estúdio, e aí, como eu não encontrei a assinatura, o nome, que era impossível, né,
de certo modo, a gente vai procurando essas coisas muito mais fechadas, pensando que o artista, por exemplo, um objeto produzido no século XVIII, XIX, ou que, porventura, foi feito num coletivo, procurando uma marca no sentido, uma rubrica. E isso é impossível. Então, a assinatura ela estava nos detalhes, ela estava na feitura, ela estava, inclusive, na própria funcionalidade, tanto que eu chamo de uma autoria, de um autor presente, mas de uma autoria anônima, né? O artista está ali, coletivamente, individualmente, mas ele não está ali, como a gente costuma dizer, assinar a obra. Ele assina a obra de uma outra maneira, e é dessa outra maneira que a gente fez um artista se desvelando, sendo apresentado em cada capítulo, em cada parte, na verdade, como se ele estivesse fazendo um objeto e convidando o público para caminhar com ele na feitura desse grande objeto, e eu divido em partes, né? No primeiro momento, na parte 1 é a ideia, seria o rabisco da obra, na segunda parte, né, na terceira parte vem a matéria, qual é a matéria que ele vai utilizar, depois vai vir a forma, depois vai vir a modelagem, e por último o acabamento. E usando essa metáfora da construção desse objeto, eu fui analisando, fui recontando, fui remontando e fui contando novas histórias, deixando que os objetos falassem. E aí eu começo com a leitura desses objetos, desde quando eles estavam em preto e branco nos noticiários, como eles foram apresentados nos primeiros vestígios, reapresentando essa história do quebra, colocando eles em evidência, até o momento atual, onde eles hoje estão, e como eu os considero como grandes indícios para que a gente compreenda também a história da arte brasileira e a história da arte também nordestina. Então, pensar nesse caso, nesse ritual, né, pensar nessa analogia entre que as imagens elas se construam como, e aí a gente pode mencionar, vocês, eu acho que terão sobre alguma fala, né, acho que na próxima encontro, sobre o Ab Warburg, né, pensar a imagem como uma montagem, um grande painel semântico, né, aquilo que está sendo condicionado, que está sendo remontado, e o nosso papel como historiadores da arte, especificamente, é remontar, desmontar, é bagunçar, é entender esse tempo, é entender essa circunstância, fazer analogias possíveis, desfazer outras histórias, e se desafiar, tá? Não ter medo, porque as imagens, elas falam, elas estão ali o tempo todo queimando, né, como fala o Didi Huberman, esperando que a gente sopre. E quanto mais a gente vai soprando nessas imagens, a gente vai entendendo o que elas querem nos dizer. E aí a gente vai tentando, né, desconstruir o nosso papel de que historiador diante da fonte. Eu venho do mestrado em História e eu aprendi muito essa coisa da metodologia e do método de pensar que eu tenho a fonte, eu tenho a imagem, a minha relação é com a imagem, o que ela está sendo dita, é o fato histórico, é o tempo cronológico. E na arte, né, especificamente na história da arte, e aí a gente analisando imagens, e no nosso contexto, fazendo esse embrincamento, ou essa interdisciplinaridade, ou multireferencialidade, a partir da antropologia, da sociologia, ou das ciências sociais, ou de uma diversidade que a gente queira analisar as imagens, né, que é muito grande, pensar a cultura visual, né, como algo muito limitado, eu estaria aqui sendo injusto com vocês. E imaginar, por exemplo, como a potência da leitura dessas imagens, ela vai nos desmontar, porque a gente vai nos desvelando, a gente vai tirando essa carga que nos colocaram, de que a gente tem que construir uma relação muito séria, vou colocar entre aspas séria, onde a gente não possa deixar que a imagem fale, porque o nosso papel é ler as imagens. Eu aqui estou querendo dizer para vocês que vocês primeiro precisam encarar e respirar, mas deixar que a imagem diga para onde vocês devam ir. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Não é estar diante de uma imagem e tentar lá ler. E muitas vezes tem gente que diz, eu não consigo, por onde eu começo? Eu vou usar aqui metodologia. Esse é o grande erro, né? Pensar que colocar metodologias para ler imagens ou fazer um trabalho seria a resolução de tudo. Na verdade, a gente está aqui também para se desafiar, criar métodos, criar metodologias, e também para tensionar as que já existem. Então, a possibilidade de trabalhar com imagem ela é muito grande. Então, vocês podem diversificar isso. E pensando nessa montagem da tese, foi justamente isso. Criar um método meu, mais inspirado em outros. No caso, eu trabalho com
com o Carlo Ginzburg, né, onde naquele, tá até aqui o livro eu separei, eu acredito que vocês, Sabrina que é da história, acredito que tenha indicado para vocês, enfim, se não, esse livro aqui, ó, Mitos, Emblemas e Sinais, depois, se vocês quiserem, é do Carlo Ginzburg, tem um capítulo onde ele vai falar sobre sinais, né, raízes de um paradigma indiciário, onde ele vai trabalhar com... Ótimo, Aline. Então, ele vai trabalhar com os indícios, né, com os vestígios, com os rastros. É maravilhoso esse livro, especificamente esse capítulo, onde ele vai te dar a possibilidade de prestar atenção em outras coisas. E quem já leu o capítulo vai ver que ele não lê as imagens, ele espera que as imagens, né, no caso, a busca, né, para partir de descobrir os vestígios da falsificação das obras, ele vai deixando com que os detalhes falem. Então, é diante da obra, como Sherlock Holmes, vai respirando e entendendo, vendo os insights, para que a gente adentre nessa busca, para que a gente traga à tona essas todas informações. Isso, Aline, se puder colocar aí, eu agradeço. Pode passar, Sabrina, por favor. E aí a gente vai passando para vocês verem um pouco das imagens, né, de como esse ritual foi construído, né, o artista, a gente foi para o estúdio, eu cobri ele de um pano, fiz uma máscara de papel machê, para que ele não se apresentasse. Aí a imagem da primeira parte da tese, que é o que eu chamo de ideia, eu poeticamente fiz um poema falando dessa feitura e as sensações que eu tinha em cada parte, e aí eu desmembrei esse poema em 6 partes, né? Eles juntando essas partes, formam um poema geral, para que as pessoas pudessem entrar dentro desse ritual. E esse artista ele vai se desvelando, né? No primeiro momento ele está coberto, depois ele está puxando o pano, ele está agoniado, ele está angustiado, até chegar ao último momento, onde vocês vão ver que a gente tenta, e pela leitura, a gente vai tentando ver que a minha intenção era mostrar esse artista que ele não está com feição, a feição dele está em outras coisas, né? E está na própria produção do objeto, está nas marcas, está na própria configuração dele colocar os seus rituais. Pode passar, Sabrina. Eu vou avançar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui, eu que gostaria de bater o papo, vocês podem perguntar também, que a gente explore mais. Ao longo eu também vou citando outras coisas. Pode passar. Eu acho que avançou bastante, hein? Tá passando, tá na parte 2. Agora tá na parte 2, o rabisco. Um pouco. Isso. Isso. Não, sobe um pouco. Eu acho que está com algum delay ou talento. Isso, deixa aí. Bom, aí o primeiro momento foi contar a presença do negro no Estado. Eu precisava entender como é que estava esse cenário, como é que as imagens, né? Eu não tinha imagens. Eu precisava entender por que o negro foi atacado, por que esses terreiros foram perseguidos, né? E aí a justificativa, além, né, do teor político, é justamente pensar que por esse monopólio, né, os negros que viviam da lagoa, catando sururu, os negros que vendiam, que circulavam na cidade, eu fui atrás de imagens, os jornais, fui buscar essas imagens, tentando compreender, fui entrevistar historiadores, inclusive, que tinham pesquisado o negro na década de 60, o negro na década de 80, e foi aí que eu comecei a entender que o termo, né, o quebra de Xangô, foi um termo policialesco, criado pela polícia, criado pelo homem branco, criado pelos jornais, criado por uma elite, né, branca, católica. E aí eu ouvi de um pesquisador que havia também um quebra negro, uma quebra negra, né, como ele mencionou, o professor Luiz Sávio de Almeida, um grande historiador, uma referência para o Brasil, e ele me disse, vai atrás de entender o que seria essa quebra negra. E eu achei um livro maravilhoso, que é o Manifesto Sururu.
que é do autor chamado Edson Bezerra. E o Edson fala muito sobre a construção da estética, né, principalmente em Alagoas, mas ele vai falar da estética construída pelos negros, a partir do barro batido, a partir da mão, né, do braçal, da constituição feita no alimento, em se alimentando as casas dos brancos, alimentando, né, os filhos dos barões, os negros que construíram os engenhos de açúcar, os negros que sofreram, que derramaram sangue para construir edifícios, construir estradas. E esse quebra-negro, o autor menciona que ele está relacionado à quebra do mar, o negro que adentra a Lagoa Preta escura para tirar o sururu da lama, o negro que descalço entra dentro dessa lagoa na madrugada para tirar o sustento, para lavar esse sururu na lama e depois ir vender na cidade para construir, para alimentar. Então, essa metáfora, né, de pensar um quebra-branco e um quebra-negro é justamente essa contradição. Ao tempo que um quebra, ele é pensado para destruir esse negro, há um outro quebra, que é o quebra-negro, que é para construir a identidade de uma cidade, de um estado, de uma região, que é o que fizeram os negros quando foram levados, né, arrancados do além-mar, de terras africanas, e especificamente os bantos levados para o Nordeste brasileiro. Então, é justamente isso, esse quebrar do mar que alimenta, esse quebrar dos grilhões, esse quebrar da máscara de Flandres, para construir, né, para preservar, para resistir, para resiliar. Então, eu começo por este caminho, pensando que essas imagens, elas não só dizem que são negros que estão trabalhando, que estão em percurso, né, para ajudar a cidade a avançar, o Estado a avançar economicamente. Não, mas eles estão ali colocando o que eles são, né, eles estão dizendo, de certa forma, que eles estão ali tentando sobreviver. Pode passar, Sabrina. Bom, aí a gente pede a Go, né, um ensaio também foi feito, tentando construir outras imagens. Eu fui para dentro de um terreiro, a gente construiu fotografias contemporâneas, no caso, onde todos os objetos fossem iluminados por velas. Então, a todo momento, né, entre a presença do artista em cada parte, a imagem da agonia, contando essa história, a luz iluminando esses objetos, criando sombra, penumbra, tentando iluminar todas essas histórias de certo modo, né? E aí a pergunta que eu faço, né, ao longo do trabalho é justamente isso. Quando eu olho para os objetos e vem essa questão, e depois eu descubro, né, que essa pergunta ela é limitada para o trabalho, para a grandiosidade do que aqueles objetos estavam me dizendo, e aí eu, de certo modo, tive que dar um ponto, né, parar em algum lugar. Hoje eu já estou em outras camadas, estou em um avesso de tudo isso. Se eu fosse fazer de novo, eu teria que reescrever essa tese de uma outra maneira, né, os objetos, as imagens, já nesse estado, né, neste momento, já falam outras coisas. Pode passar, Sabrina, eu vou avançar um pouco. Aqui é a segunda parte, pode passar. Novamente as imagens iluminando. E aqui eu vou contar a história da Devassa, que vocês viram no documentário, pode passar. E fui buscar as imagens, né? Essa imagem de uma Maceió. Que Maceió era essa, onde os homens usavam sobretudo como se estivessem na Europa, as mulheres usavam saiotes longos, roupas com bordados, muito chique, coisas muito trazidas de fora. Essa Maceió, essa Alagoas que tentava se reproduzir como uma Inglaterra, né, como uma cidade burguesa, como uma cidade europeia, as pessoas debaixo do sol de 40 graus, essa cidade que tentava, inclusive na sua paisagem, né, muitos arquitetos italianos foram para a cidade e foram contratados para construir prédios parecidos com os da Europa. Isso tem não somente por questão de colonização do Nordeste, mas isso no século XIX e XX foi muito forte, né? Era normal
os governadores contratarem arquitetos de fora do Brasil, tanto que a maioria dos postes a gente vê nos centros históricos, né, das capitais nordestinas, então foram coisas que foram trazidas lá de fora, né, não se tinha ainda no Brasil, mas a ideia não era só trazer, a ideia era construir uma imagem de uma cidade em evolução, né, os bondes, as fachadas dos prédios. Então tem esse outro lado também, pode passar. E aqui são as figuras, né? De um lado, um negro, Manuel Luiz da Paz, que foi o articulador, um ex-combatente, né? Que foi o homem que criou o golpe. E do outro lado, um branco, oligarca, dono de engenho, que foi o alvo do golpe. Um homem que tentava proteger um branco, os terreiros, porque frequentava, ele fez, inclusive, o seu cozinheiro era um pai de santo. Ele, de certo modo, ia nas festas de abertura desses terreiros, começou a estranhar. E do outro lado nós temos esse Manuel Luiz da Paz, ele era um gaúcho, ele foi para a Guerra do Paraguai, ele foi homenageado pela polícia, né, pelos combatentes alagoanos, enfim, viajava pelo Brasil e a ponto de parar lá. Ele foi o grande articulador desse golpe. Né, o bloco, chamado Bloco dos Morcegos, ele fundou esse bloco também, que era um bloco carnavalesco, que foi a sede da Liga, onde todo o golpe foi estudado, articulado, e para onde os objetos foram levados depois da devassa, né, do quebra-quebra. Eles abriram os portões da sede, depois de tudo quebrado, a cidade pegando fogo, convidaram a população para ver os objetos no chão, inclusive os jornais falam que eles organizaram como um presépio de Natal, e aí eles convidaram depois um filho de santo, para que o filho de santo pudesse anotar no papel o nome de cada objeto, de cada santo que ali estava, que eles precisavam entender. Eles precisavam, inclusive, manter aquilo, de certa forma, preservado, para que as futuras gerações, e aí a justificativa que eu faço, né, entendesse que eles tiveram, em algum momento, né, um papel importante, vamos dizer assim, o que estava passando na mente desses homens incautos, de transformação, porque isso aconteceu em 1912, mas o silêncio dos terreiros se estendeu até 1950. É aterrorizador falar disso. Tem um livro chamado Sincretismo Brasileiro, que é do Gonçalves Fernandes, onde em 1938 ele vai a Alagoas, ele viaja pelo Nordeste, e aí quando ele chega em Alagoas, ele conta de vários lugares, e aí ele chega em Alagoas, e ele vai chamar o que chamou de candomblé em silêncio. Ele vai ver e dizer, bom, cadê os batuques? Cadê os terreiros? Sabe onde estavam os terreiros? Os religiosos estavam dentro do mato, fugindo da polícia. Não tinham altares, a maioria dos altares eram disfarçados com santos católicos, eles não tinham instrumentos, não podiam cantar alto para não serem denunciados, eles cantavam batendo palma, e as palmas eram baixas. Por isso que ele denominou de candomblé em silêncio, e hoje o pessoal, né, de Alagoas chama de Xangô rezado baixo. E agora tem um movimento chamado Xangô rezado alto, onde ao invés de calarem-se, no dia 1º de fevereiro de cada ano, todos os terreiros da capital se juntam e saem pelas ruas tocando, e aí chama Xangô rezado alto, reivindicando, rememorando esse silêncio, de certo modo, tentando apagar os vestígios, né, eu não tenho nem palavras para expressar, enfim, desse caso, dessa circunstância, né, que a gente vê todos os dias, se vocês colocarem aí na internet, um terreiro é silenciado, é invadido, uma mãe de santo, um pai de santo, um filho de santo é espancado, é colocado para fora de sua casa, os objetos são queimados. Tem vídeos no YouTube de facções do Rio de Janeiro filmando, pedindo, né, vestido com a camisa, com a imagem de Cristo, pedindo para a religiosa, para o religioso, quebrar o seu próprio altar e dizer, sai daqui, quebra tudo e vai embora daqui. Facções, inclusive, ligadas às religiões protestantes. Tem várias, tem um bonde de Jesus, né, que é uma facção religiosa, porque para mim isso não é um grupo que está prezando pelo amor, pela caridade, pelo que a Bíblia, né, pelo que seria ser cristão, preza.
e anda assustando. Mensagens, inclusive, pintadas nos morros no Rio de Janeiro, dando recado, pedindo para religiosos saírem de suas casas e irem embora. Então, acho que a cada 24 horas há um caso desse acontecendo em algum lugar deste país. Pode passar, Sabrina. Bom, e aqui são as imagens que eu fui atrás, né, e elas saltaram, assim, mostrando esse monopólio que o documento fala, né, que a Liga mencionava, os negros trabalhando na sapataria, as negras no centro vendendo seus quitutes. Pode passar. Aqui é onde eu falo onde eu trago personagens, né, então, quem era essa mãe de santo que foi acusada de ser a fundadora do terreiro, a mãe de Euclides Malta, né? A mulher que a maioria dos objetos que estão na coleção foi preservado, a mulher que foi espancada, que gritou diante do PJ, Caô Cabecilier, que não correu como os outros, ela foi espancada por um policial, ela estava diante do PJ, o documentário que vocês vão assistir, vocês vão ver. Por isso, aquela negra que aparece gritando, né, é ela, uma atriz que faz a personagem. Então, eu decidi trazer ela. Eu consegui achar os búzios dela, eu consegui conectar a história dela, de como os objetos foram parar na casa dela. Eu consegui encontrar, inclusive, um artista mais contemporâneo, né, da década de 80, ele morreu em 90, que a mãe dele tinha sido filha de santo dela. Então, eu fui juntando as imagens que foram aparecendo e eu fui conectando aquele passado com esse presente, né? E as imagens, elas se juntaram, elas se formaram. E pela estética, né, vocês vão ver Mestre Zumba, pode passar, Sabrina, do Mestre Zumba, eu consegui entender o que seria essa estética afro-brasileira, eu consegui entender, por exemplo, o que esses documentos estavam querendo dizer. Esse é o tio Salu, acusado de ele que teria trazido os objetos para Alagoas, ele vendia, né, pelos estados de Pernambuco, na Bahia e Alagoas, era amigo de tia Marcelina, ele é uma espécie de conselheiro dos políticos, né, e o jornal fez uma série chamada Bruxaria, de 4 artigos, contando como foi articulado esse golpe, como o jornalista, dias antes do golpe, foi visitar os terreiros, foi entender como é que funcionava, por que isso estava crescendo tanto no Nordeste, por que essas pessoas estavam ganhando visibilidade, porque elas estavam sendo protegidas por políticos. E aí essas imagens, elas vão nos ditando, né, que falar em golpe, né, no momento onde a gente está vivendo no nosso país, ou desde 2016, né, com o golpe da presidenta Dilma, então a gente meio que rememora tudo isso. Tá? A gente só está falando de temporalidades diferentes. Então, esses são as imagens, né, são os documentos onde eu pude entender melhor o lado da facção, o lado do golpe, o lado dessa liga dos milicianos, como eles foram muito bem organizados, a estratégia, inclusive dar nome ao movimento, como eles tiveram apoio, né, dos jornais, da própria elite, né, tiveram financiamento e circularam com tudo isso. Pode passar, Sabrina. Aqui são os 3, né? Não existe imagem de tia Marcelina, existem os búzios dela e histórias contadas por ela. Então, esse primeiro da esquerda seria o Mestre Zumba. A mãe dele, Maria Hortência, foi filha de santo de tia Marcelina, que está do lado direito, né, com esse vaso na cabeça, e o do meio é aquele que está lá no jornal. Então, essas 3 histórias, elas se cruzam. De certo modo, as pessoas analisavam eles separadamente. Então, eles têm algo em comum, tentando preservar a cultura africana, né, porque os 2 do meio, né, tio Salu e tia Marcelina, foram escravizados, né, foram trazidos, ela da região da costa da África, e ele especificamente da região oeste da África. Pode passar. E Zumba Lagoano, né, nascido. Aqui são as imagens do dia, tirado por um jornalista, né. Aqui está na sede da Liga, como os objetos foram expostos. Essa foto circulou, foi parar
no Malho, né, no jornal Malho, de circulação nacional, e no meio ali, onde eu coloco aquela bolinha, está a foto do governador, ratificando, enfatizando que o golpe foi dado por causa do que o governador frequentava esses terreiros. E esses objetos são uma parte só, eles são o que hoje se constitui a coleção. Então, contar toda essa história a partir desses objetos foi o grande desafio, tentando falar do artista por trás, né? Fazendo com que essas imagens dissessem, olha, nós temos outras coisas além do quebra-quebra, nós temos outras coisas aqui, tentando tentando nos dizer que há pessoas ali, há outras histórias conectadas, há memórias ali, há uma forma de liberdade, há cenários, há também beleza, não só sofrimento, são arquivos, né, como falam Foucault, arquivos que não é aquela coisa de amorfo, como ele menciona, na função do que seria um arquivo, aquilo que não é só, não é empilhado, que não é enfadonho. A imagem ela é um arquivo, mas é um arquivo que respira, aquilo que quanto mais tu tensiona, coisas vêm à tona. E foi isso que aconteceu. Quanto mais eu olhava, quanto mais eu percebia, eu burilava, eu investigava, como o Ginsburg menciona, entendi os indícios, mas eu encontrava outras histórias. E aí eu vou contar algumas para vocês. Pode passando, eu vou correr um pouquinho só para... Pode passar. Depois vocês vão ver na tese. Aqui são alguns documentos, né, que publicaram sobre a coleção. Eu vou lá para o caso dos objetos. A parte 3, o artista novamente tentando se desvelar na matéria, e aqui especificamente eu falo da materialidade desses objetos, o que eles carregam de matéria-prima, de cinzas, da parte que vem mostrando, por exemplo, restos de animais, miçangas, búzios, lata, e tentando provar que esses objetos não vieram da África, como os jornais mencionam, que esses objetos foram produzidos no Nordeste, especificamente no trânsito entre Pernambuco e Alagoas, porque hoje, por exemplo, fazendo um projeto de pós-doutorado, eu afirmo que esses objetos, alguns deles foram fabricados em Pernambuco, e havia essa relação e de uma mesma feitura de uma coleção que está em Pernambuco com essa coleção que está em Alagoas. E aí é aquilo que eu falei no início, né? Como as imagens elas vão revelando outras coisas, né? Aparentemente a gente enxerga, entende num determinado momento o que elas estão querendo dizer, e depois a gente vai interpretando de outras maneiras. Pode passar. Pode passar. Bom, e aqui é a imagem do fogo, né, um objeto de assentamento foi tirado, a gente vê a marca do fogo, então isso é a própria queima do dia, né? A gente olha para o objeto e a gente já entende que tem marcas, tem fogo, e aí a gente subtende que isso foi tirado, né, das chamas para preservar, para guardar. É uma imagem forte para mim. Pode passar, Sabrina. Alguns detalhes para que vocês vejam a feitura, pode passando. A riqueza, né? O esculpir das imagens, né? A lata cortada com restos de embalagens de coisas, né? Alumínio, latas recicladas. O esculpir que está distante da feitura africana, que está ligado especificamente à construção dos ex-votos no Nordeste, a representação, inclusive, da figura humana, dos olhos, e se distanciando o artista do que acreditavam, né, ser o primitivo, das suas raízes, e quando a gente tirei a roupa desses objetos, vão se revelando outras coisas. Pode passar. Isso aqui é a parte mais da matéria, pode passando. A estética da sombra, né, os detalhes, por exemplo, restos de animais, luz, aqui rabo de boi, né, colocado para o eruexi, né, que é uma espécie de chicote espanador, usado por Yansan. Aqui uma escultura, né, a gente falaram porque tem um furo que é Xangô, e para mim não entrava na cabeça, Xangô sentado sobre um falo, a representação de um pênis feminino, e porque tem um colar branco também ligado ao Oxalá. Porventura isso pode ter sido manipulado, esse colar pode ter sido colocado durante a devassa, ou durante, quando as peças foram para o museu. Por que tem um furo na cabeça e ser um Oxê? Oxê seria uma espécie de machado. E eu investigando, né, cheguei a proximidades de que poderia ser, e o apelido do governador era Legba, Leba,
e Leba é Legba, está ligado a uma espécie de Exu, né? Um arquétipo de Exu. E aí a gente pode ter a noção de que isso foi uma escultura forjada, né? E Exu tem a dualidade do feminino e do masculino, como fala o Reginaldo Prandi, como fala o Pierre Verger. Tem um poema do Mário Cravo lindo, falando sobre o ser feminino de Exu e o ser masculino de Exu. E o Legba tem essa funcionalidade de ser um Exu feminino também, sentado sobre um falo. Quem duvida de que o artista usou isso para não ser perseguido? A gente olha assim, não vê que é um orixá, se tirar. Pode ver que é uma imagem qualquer, poderia estar vendida na feira, lembrando que essas imagens elas foram produzidas sobre encomenda. Era um bastão, essa base foi colocada no museu, posteriormente. Então, inclusive, tem um artigo na revista chamado A Identidade de um Orixá Incerto, está na revista 1920, onde eu falo sobre essa escultura, mencionando de como essa dualidade, eu só olhar e dizer, porque tem um colar, olha como eu olho para a imagem, tem um colar branco, é Oxalá. Tem um furo na cabeça, provavelmente era um Oxê de Xangô, um martelo. Porventura poderia também ser uma lâmina de Exu. Então tem tudo isso, né? São informações que nós, olhando para a fonte, para a imagem, a gente constrói uma leitura do que aquilo está sendo dado, mas a gente interpreta a partir de outros indícios. Vamos avançar, senão eu já teria que estar terminando. Vou correr um pouquinho, tá? Bom, aqui são outros detalhes, pode passar, Sabrina, só para a gente se deliciar com algumas imagens, né? A riqueza de detalhe. Para vocês terem noção disso, tudo foi parar. Muito o uso do furo, pode ir passando, Sabrina, eu vou falando. O uso do furo, o uso da palha, né, o uso da técnica do martelo, do prego em si, tudo muito rude. Aqui é a quarta parte, né, onde eu trago as imagens de uma outra maneira, mostrando já ela de uma dimensão maior. Pode ir passando, Sabrina. E aí, mostrando, por exemplo, essas imagens de como elas foram se modificando ao longo do tempo, ao longo das leituras, ó, a lata cortada, a gente vê nessa aí, ó, a tinta rala, e aproximando, a gente vai ver que tem ainda a marca de que foi uma embalagem reutilizada. E era muito comum no século XX, século XIX, a produção. Essa aqui é uma cesta de ovo, de guardar fruta, com um prato de porcelana branca, que foi reaproveitada, a gente vê pela alça, né? Então, foi feito uma espécie de adeio da cabeça, a bolsa, né, que diz que foi da África e tem medalhas que vieram do Paraguai. Como medalhas do Brasil? Veio da África e tem essas medalhas. Foi remodelada? Foi repensada? Então, esses objetos foram ressignificados. Aqui, esse chapéu, né, dizem que é de Xangô, pelas cores e pelo tripé na cabeça, eu faço a leitura que é Exu, então eu desconfiguro uma leitura já existente. Dentro dele tem esse jornal costurado, colocando o nome do governador Euclides Malta, ou seja, uma peça que poderia ter sido pertencido ao governador num ritual. Então, tem esses indícios, né, esses rastros que, manipulando a imagem, elas vão saltando, ou soprando, né? Elas vão saltando. Pode passar. E aqui eu vou atrás dessas mãos, dessas marcas, né? Pode ir passando, Sabrina, sem problema algum. Eu vou comentando. Eu vou tirando as roupas, e eu vou descobrindo outras coisas, né? Vou aproximando, por exemplo, com a feitura dos ex-votos, que aí eu já distancio do que seria a feitura africana, ou especificamente esculturas do Benin, a ligação, por exemplo, da vestimenta, né? Com o ritual sincrético da Igreja Católica, você vê que é uma roupa de um padre, né? Segurando o menino Jesus, mas a gente vai ver que ali é iniciático, né? Um aiaô, com as bolinhas, enfim. Aqui seria Xangô ligado a Santo Antônio, mas também ligado aos ex-votos, encontrados inclusive pelo Issai, em 1938, e andanças pelo Nordeste. Então, a preocupação em aproximar mais com os ex-votos do que com a escultura africana, pode passar. Então, são muitas informações que a gente vai, por exemplo, chegar, inclusive, nos instrumentos usados nos rituais, que eram instrumentos utilizados nos foguetes populares. O reizado, o maracatu, pode passar no coco de roda, né, o bumba meu boi. Então, esses objetos, eles estavam dentro do terreiro e estavam também fora dos terreiros, animando os carnavais. Pode passar, Sabrina.
E até hoje essas configurações, por exemplo, os altares, a ligação com a Igreja Católica, a ligação com o islamismo, né, os símbolos do islamismo dentro dos altares, dos pejis, a presença, inclusive, de cantos ligados ao Islã, os rituais do candomblé ligado o ritual da festa dos mortos, a própria configuração, por exemplo, da indumentária do orixá, ligado ao ritual da festa dos mortos, que está ligado também ao Islã, a marcação, por exemplo, do uso da indumentária dentro do ritual, que permite dizer se a identidade daquele negro, se ele era um negro de Benin, se era um negro da costa, se era um negro que tinha uma procedência islâmica. Então, tudo isso a imagem vai nos dizer. Pode passar, Sabrina. A gente já está chegando ao final. Bom, e aí é o último capítulo onde eu falo desse voodoo, que é outra coisa que apareceu nas imagens, né? O voodoo ligado ao islamismo, uma seita que é uma pulseira que tem no meio da coleção, e eu fui atrás do significado dessa cobra, e essa cobra está ligada, inclusive, à própria relação do pai de santo que levou os objetos, como os jornais falam, porque ele era de procedência islâmica. Então, esse voodoo está ligado a isso, né? A marca da cobra. Então, não vou contar mais detalhe, porque só isso já daria uma outra palestra, pode ir passando. E aqui são algumas imagens, né, pode passar, de 1938, 1950, de perseguição, né, e aí um estudo que eu também venho fazendo, de que o que aconteceu depois de 1912, né, religiosos que foram presos, levados, eles eram prendidos nos IMLs, né, colocados nas geladeiras de mortos, ficavam lá por 24 horas, como um castigo, foram colocados em praça pública para servirem de chacota, e essas imagens elas começaram a aparecer para mim, começaram a se revelar. Até então, as imagens dos objetos, eles ditavam o que aconteceu, e agora eu estou conseguindo achar as imagens desses religiosos, perseguidos, presos. Essas fotos elas foram tiradas na delegacia, onde eles prendiam, levavam e pediam para que eles remontassem os seus altares para fotografar, para jogar na mídia. Bom, eu vou ficar por aqui, porque eu quero só mostrar uns livros para vocês, né? Eu agradeço muito a oportunidade, eu acho que é um momento muito profícuo para que a gente converse, fico aberto a algumas questões que, se tiverem, enfim, algum posicionamento, mas só agradecer mesmo, e fico aberto ao diálogo, e alguns livros que eu separei aqui que me ajudaram, né? Acredito que vocês possam ter conhecimento, a pensar sobre isso, né? Primeiro é esse aqui, ó, Sabrina, esse aqui estão os meus contatos, e-mail, Instagram, né, se alguém quiser mandar um oi, um salve, a gente vai trocando figurinha e conversando sobre isso. Tem muitas coisas, gente, para a gente pesquisar sobre isso. Inclusive, na Paraíba, faltam pesquisas sobre isso, existe, né, no Ceará também, tem pesquisas, mas não tão profundas a ponto de se pensar esses objetos, essas histórias, essas leituras, ou deixar que essas imagens, elas nos contem outras histórias. Isso é muito importante, né? Pensar esse sopro, e pensar também como pensam essas imagens, né? Tem esse livro aqui, ó, do Etienne Saman, Como Pensam as Imagens. Esse livro é fabuloso, né? Eu acho que eu digo assim, ó, não entendeu Warburg? Vem para cá, corre aqui. Ele é bem didático, é um livro simples, né? Mas que ajuda muito a gente entender essa imagem como uma metamorfose, né? Como uma borboleta em transformação, que é isso que a imagem faz, né? Quando a gente está diante dela, quando a gente vai tentando procurar outras coisas. Pensar a leitura desses objetos, né? Pensar a leitura desses espaços que a gente não consegue acessar de imediato quando estamos diante dessas imagens. Tem esse livro aqui, ó, da Lei das Mãos, Espaços da Recordação. Lá no meu Instagram, gente, eu sempre dou dicas de livro, tá? Eu tiro foto, eu estou sempre em volta dos livros, porque eu acho que é fundamental a gente compartilhar, né? Nas nossas dificuldades, a gente se une. Às vezes eu recebo mensagem de pessoas dizendo assim, obrigado por aquele livro, eu estava procurando, eu não sabia o nome. Essas coisas bem bobas, mas que só o fato de tu publicar lá já ajuda bastante. Tem um outro livro do Ginsburg também, que é o Medo, Reverência e Terror. Esse livro também é fabuloso, ele fala do conceito de patos, né? Como a imagem se transforma, como ela surge, como ela vai se transformando de acordo com cada cultura, com cada situação. Tem o Diante da Imagem, que eu acho que vocês... Esse é um classicão, né? O livro, inclusive, já batido. Tem esse aqui que eu confesso que eu demorei, inclusive, para terminar de ler, que é Imagens Apesar de Tudo, do Didi Huberman. Esse livro é um soco no estômago.
o que 4 imagens tiradas em 1944, né, durante um período nazista ali, faz com a nossa vida e qual o poder que tem a imagem de nos influenciar. E como é fabuloso ver que um historiador como Didi Huberman faz com a leitura de 4 imagens. E esse aqui é um livro que todo mundo tenta me roubar, mas eu tento guardar ele com muito carinho, porque eu achei ele numa feira, e, por incrível que pareça, ele estava perdido. Eu comprei esse livro por R$ 25. Aí, uma vez eu postei, aí um amigo disse, como tu achou? Onde tu achou? E aí, outra amiga mandou uma mensagem, como? Eu quero. Onde foi? Eu disse, gente, eu comprei por R$ 25. Eu fui olhar o valor do livro, estava R$ 900 na estante virtual. É um livro clássico, raro, esse aqui, ó, Morte e Vida da Imagem, do Regis Debray. Ele vai falar como é que a imagem nasce, ele vai dizer que a imagem nasce da morte. É preciso haver a morte para que a imagem surja. E é bem interessante, e tem uma lógica em tudo isso. Algo precisa morrer para que vire em memória. De certa forma, o Warburg já fala disso, né? O sepultamento, porque o que morre é a materialidade, a memória da imagem é que sobrevive no tempo, e é o que a gente fica com isso. Isso é muito importante, a gente pensar que aquilo, e é verdade, gente, se a gente for pensar na ideia do luto, na ideia da memorização de um ente que a gente perde, o que fica? O que sobrevive a tudo isso? Então, a imagem só surge quando a materialidade deixa de existir. Então, é isso que o autor trabalha. E ele vai mostrando, né, a ideia do sepultamento, a ideia da arte funerária, como é esse ato de sepultar para que a imagem surja da terra. É bem interessante esse livro. Se alguém não conseguir achar um PDF, eu nunca procurei, e quiser, eu faço o PDF, inclusive vou fazer para a Sabrina compartilhar com vocês, que eu acho que é fundamental, é um livro que é pouco, é Regis Debray, com Y no final. É um livro muito importante. Então é isso, gente. Fico aqui aberto, agradeço a Sabrina mais uma vez, tá? É sempre uma oportunidade boa estar aqui, estar nos eventos, encontrá-la, uma professora querida, que muito me inspira. E vocês, pela sua oportunidade, saibam que vocês estão tendo... Eu não sei nem explicar, eu adoraria ter tido isso. Eu não tive, uma crítica a Hugo, eu não tive leitura de imagens, e vocês estão tendo. Eu tive que aprender na raça, assim, tive que ir atrás de muitas coisas que a universidade clássica não tem. Vocês estão tendo esse lindo momento de discutir e repensar. Então, se sintam agraciados. Obrigado, queridas. Sempre maravilhoso, né? Te ouvir, saber mais sobre a sua pesquisa. Seu trabalho é incrível. Eu sou apaixonada pela sua pesquisa, pela forma que você olha as imagens e nos inspiram também a olhar, né, essas outras camadas. Como você traz também essa poética, né? Depois eu vou compartilhar aqui para as pessoas que são externas da disciplina, né, o texto onde você começa fazendo essa analogia da flor com a coleção, né? Como a gente vai retirando essas pétalas, soprando essas cinzas para perceber outras camadas, né? E é dessa forma que você olha, né, para essa exposição, para essa imagem dessa exposição, com esse olhar arqueológico que o Didi Huberman nos ensina, então você traz todos também essenciais para a gente pensar as imagens hoje, não só pensar, né, mas entender como essas imagens também nos olham, né, como você bem colocou, como elas nos afetam e a potência que essas imagens trazem para a gente repensar também nossa história, nossas memórias, né, a história da arte como um todo. Então, muito obrigada, né, por compartilhar a sua pesquisa tão rica, com várias camadas, né, com esse afinco tão grande. Você olha para esse arquivo também, como esse dispositivo, como esse espaço performar memórias também. Então, certamente vai ser uma grande inspiração, né, para os alunos da disciplina, sempre também orientando a sua tese também, para a de outras exposições que vêm sendo silenciadas pela história da arte. Então, é sempre muito bom te ouvir. Muitíssimo obrigada por aceitar o convite. Eu vou finalizar agora a nossa gravação para que a gente converse mais livremente. Temos também algumas
obrigada a todos também que assistiram até agora.